Olá meninas e menino, tudo bem com vocês? Aqui é a bióloga Ângela e hoje vamos falar sobre as orientações em relação à Covid-19 nas escolas, desde que os alunos chegam nas escolas até a correta higienização e desinfecção dos ambientes, o uso de EPIs, o correto uso de máscaras tanto de tecido quanto aquela de acrílico. Estamos baseados nas resoluções da SEED, que é a Secretaria Estadual de Educação, e da CESA, que é a Secretaria Estadual de Saúde. Então vamos começar? Então vamos falar sobre a Covid-19, baseada nas resoluções da CESA, na Secretaria Estadual de Saúde, e da SEED, a Secretaria Estadual de Educação. Então a Covid-19, também conhecida por coronavírus, esta pandemia que estamos vivendo, as resoluções em que vamos nos basear são as seguintes. A resolução da CESA é a número 632 de 2020. Também o Comitê de Volta às Aulas, pelo Decreto 9.460 de 2020, Resolução Conjunta número 1 de 2020 da CEL. E a Resolução da CESA número 98, que foi feita em fevereiro desse ano. Também nas duas notas orientativas. A número 1 de 2020 da CESA, que fala de limpeza e desinfecção de ambientes. E a nota orientativa número 22 de 2020 da CESA também, sobre o uso e manuseio das máscaras. Os estabelecimentos de ensino, os CMEs e as nossas escolas, têm que criar o protocolo de biossegurança, dizendo o que a escola vai fazer em relação ao coronavírus, tudo isso que a gente vai conversar aqui, desde que a criança está no transporte escolar, desde que ela entra na escola, lá dentro da escola como que funciona, as filas, a ida nos banheiros, a merenda, daí a saída da escola, novamente o transporte escolar até chegar em casa. Então tudo isso será feito pelas escolas, pelo protocolo de biossegurança. Em relação a compartilhamento de objetos, Então equipamentos ou materiais, compartilhar somente se houver desinfecção antes e depois. Sempre evitar compartilhar, cada um usar o seu material. Os que não puderem ser desinfectados têm que ser bloqueados temporariamente. Então, algum objeto que não tiver como passar o álcool 70, não usa no momento. O que é proibido a gente compartilhar? Caneta, lápis, borracha, livro, caderno, produtos pessoais. Então, cada um tem que ter o seu. Os estabelecimentos de ensino poderão ser fechados, como a gente está vendo agora, Vem lá uma resolução dizendo que a gente tem que aguardar para o início das aulas. Pode ser que inicie e novamente eles falem para dar uma parada. Então a gente tem que esperar, conforme o cenário epidemiológico local, então conforme está aqui em Quitandinha, conforme está na região, conforme está no nosso estado do Paraná. Então sempre aguardando, pode ser que comece e tenha que parar, pode ser que novamente adie o início, Por enquanto, então, ficamos nas aulas remotas. O distanciamento físico, então, a distância que devemos ter de uma pessoa para outra, a orientação é de 1,5 metro. Então, no mínimo 1,5 metro, não devemos ficar próximos aos colegas, Isso é bem falado, distanciamento social. Para as crianças, então, vão ser feitas marcações nas escolas, nos pontos de entrada e saída, enquanto está aguardando o transporte escolar, na fila para aferir a temperatura dessa criança também. Então, tanto da criança quanto do funcionário, quanto algum pai que for na escola, todo mundo que entrar na escola precisa ser aferido a temperatura. Então, vai ter o termômetro, para aferir na testa, ou alguns pedem que seja no pulso. Então, tem que aferir a temperatura antes de entrar no estabelecimento de ensino. As carteiras também precisam ser demarcadas, Então vai ter o distanciamento ou vai ser bloqueada alguma carteira para os alunos não ficarem próximos uns aos outros e nem próximo à professora também. As entradas também precisam ser escalonadas. Então, além do distanciamento, vai entrar um tanto de aluno, depois entra todo, não vai ser como era antigamente. Chegavam todos os ônibus, entravam todos juntos. Não tem como, precisa ter o distanciamento. Tem que limitar o acesso ao estabelecimento de ensino. Então, atendimento ser online ou ser via telefone, quando necessitar que seja presencial, tem que ser feito um agendamento, para não ter muita gente dentro da escola.
escola ao mesmo tempo. Né? Então, quando aferiu a temperatura com o termômetro, tem que ser feita a higienização das mãos e os estudantes devem ser encaminhados diretamente para a sua sala de aula, não é para ficar pelo pátio. O intervalo também, né? Se tiver intervalo, vai ser escalonado. Aí agora entra a parte de vocês, né? Questão de limpeza e desinfecção. Então, tem que ser feita essa limpeza e desinfecção dos espaços físicos destinados à recreação, né? Se tiver, tudo vai depender como for organizado na escola de vocês. Os banheiros tem que ser uma limpeza intensificada, né? A cada turno de aula. Então, vai ter aula de manhã, vai ter aula de tarde. Tem que ser feita essa limpeza várias vezes no dia. Então, no banheiro vai ter sabonete líquido, vai ter papel toalha, o álcool gel 70%, lixeiras com acionamento de pedal, né, com o pé para não tocar na tampa da lixeira. Em relação à merenda, então vai ser feita dentro da sala de aula, né, com o funcionário que vai levar, né, cada aluno sentadinho na sua carteira, né, vai ser feita a higienização, daí ele se alimenta ali. O outro colega vai estar distante, no mínimo 1,5 m, então é tranquilo para alimentação. Não vai sair no pátio, todo mundo pegar e comer junto, porque na hora de se alimentar tem que tirar a máscara, então ali é muito complicada a questão de disseminação de vírus. Então vai ter distanciamento, cada um na sua carteirinha, retira a máscara só no momento de se alimentar, se alimenta e coloca a máscara novamente. Professores e demais funcionários da escola devem levar de casa o lanche, né? Locais de uso coletivos devem ser frequentados apenas quando necessário por quantidade reduzida de pessoas, né, de estudantes. Então, poucas pessoas se necessário, senão fica cada turminha dentro da sua sala, que é mais organizado, é mais protegido, mais seguro, né? O ambiente deve estar sempre arejado, então abrir todas as janelas, né, ventilado de forma natural, de preferência. Né? Então, sempre a janela aberta, evitando o uso de ar-condicionado. Por uma questão de micro-organismos, né, é perigoso o ar-condicionado. Então, nesse momento, é ainda mais perigoso. O transporte escolar, então, foi feita uma reunião com os motoristas também explicando essa questão da higienização, desinfecção, a frequência disso dentro do ônibus. Então, isso é questão do motorista com o seu ônibus. A gente já conversou com eles. Em relação ao bebedouro, né, garrafa de água, então para o aluno tomar água, como que deve ser feito? Se tiver um bebedouro com possibilidade de aproximação da boca, tem que ser desativado, né? Disponibilizar dispensores de água para o abastecimento. Então, tem que disponibilizar água para a criança, só que a criança tem que levar a garrafinha de casa e encher, não daquela forma de tomar com a boca, porque isso é um possível contágio, né? Então, orientar que esses utensílios não podem tocar a superfície do equipamento na hora que for encher, não encostar a garrafinha, né? Não compartilhar a garrafinha, então a criança levar uma garrafinha de casa. Se possível, com tampa para não ficar exposto. Então, tem vários tipos de garrafinhas, né, que tem a tampa. Senão fica aquela exposta, né, pode ser que vá algum micro-organismo ou vírus. Então, tem que ter uma tampinha na garrafa, para ser mais seguro também. Em relação à desinfecção do ambiente e das superfícies, então, como que deve ser feito com pisos e paredes? Usar água sanitária, corretamente diluída. Nós já vamos ver para frente a forma correta de diluição. Para usar toalhas de tecido umedecido com um produto desinfetante em eletrônicos que são tocados com grande frequência. Então, a flanelinha que vocês têm, umedecer ele com o produto e passar em teclados, em telefone, controle remoto, mouse, tudo que for tocado por mais pessoas, né, e tocado várias vezes. As superfícies devem ser limpas com álcool 70. Então, como eu falei, pisos e paredes de água sanitária, superfícies álcool 70. Então, higienizar antes do início das aulas, em cada turno e sempre que necessário. O que? Cadeiras, grades, tampo de mesa, maçaneta de portas, interruptor de luz, corrimão, torneira que ser tocado várias vezes. Em relação às EPIs, vocês precisam utilizar EPIs, né? E na hora que for colocar, higieniza a mão antes, coloca o EPI, usa, depois que tirou, higieniza as mãos novamente depois. Luva, cada um terá a sua luva, não ficar compartilhando também. Se ela estiver danificada, se em algum momento for usar e rasgar, furar,
descarta, joga no lixo e solicita uma nova. Não usem se a luva estiver furada, né, rasgada. E devem ser lavadas antes de serem descalçadas. Então, usou a luva, na hora que for tirar, lava também, né, limpa bem a luva, tira ela, coloca lá para secar e daí higieniza a mão também. Não sair do local de trabalho com os EPIs, né? Se você estiver usando algum avental, a luva, não fazer outras coisas utilizando esse EPI, porque você pode estar disseminando o vírus. A orientação é que se façam varreduras úmidas nos ambientes. Então, ao invés de varrer, porque na hora que você varre, levanta pó. Até essa orientação em relação aos pombos, a gente teve aqui numa outra escola, que não era para varrer as fezes dos pombos, era para umedecer, para daí sim varrer. Então, a varredura úmida. Então, através de mop ou mesmo rodo com um pano de limpeza úmido, para evitar que levante esse pó e possa dispersar micro-organismos que estejam ali nas partículas de poeira. Após utilizar os EPIs, todos os equipamentos devem ser limpos a cada término da jornada de trabalho. Misturinhas. Muita gente usa em casa a questão da misturinha de água sanitária com outro produto. Vamos deixar mais potente, vamos limpar melhor, Não pode, gente. Então tá um X aqui, porque não podem misturar água sanitária com nenhum outro produto. A água sanitária é forte, então quando vocês forem utilizar no banheiro, em algum local mais fechado, já é forte, tem que tomar o cuidado. Passa lá no ambiente, sai, deixa agindo, depois volta, esfrega, limpa. Não fica o tempo todo, né, sentindo aquele cheiro forte, inalando aquele produto que ele é forte. Se misturar com outros, fica mais forte ainda. Então, água sanitária sozinha, tranquilo, pode usar. Não mistura com nenhum outro produto. É perigoso, é tóxico, vocês podem se intoxicar. Então, usa a água sanitária sozinha, diluída da forma correta que a gente vai falar. Em relação a almofadas, né, que tem algumas escolas, não utilize almofada de tecido. Se for necessário utilizar, ela deve ser revestida com material impermeável para permitir a desinfecção. Lembra que eu falei, quando o material não puder ser desinfectado, então se for de tecido, bloqueia, guarda, ou daí vai ser colocado esse material impermeável para daí poder fazer a desinfecção. Então essas orientações também foram passadas para as professoras, pedagogas e diretoras. Eu estou mostrando algumas coisas para vocês verem como que vai ser o funcionamento dentro da escola, né, para vocês tomarem conhecimento. Questão da higienização, limpeza, vocês que farão, né? Então, por isso que eu estou falando a parte de vocês e algumas coisas da escola para vocês tomarem conhecimento também. As lixeiras foi comprado, né, com acionamento de pedal, então para pisar, para ela abrir, para vocês não terem que tocar, nem os alunos ficar tocando a tampa da lixeira. E como que você deve fazer com a questão do lixo, né? Fazer a coleta e remoção diária, então todo dia retirar esse lixo, sempre ensacado, né, e acondicionado em recipientes apropriados. Então sempre tem que estar na lixeira correta, com o pedal, sempre num saco plástico, né, na hora que for retirar, amarrar e armazenar num local fechado, frequentemente limpo, até que o caminhão vai fazer a coleta desse lixo. Em relação à higienização das mãos e o uso do álcool gel 70%, tem que ser de 70% para cima, menos que isso não funciona com o vírus. Então, adotar estratégias para informação e supervisão e auxílio. Então, a informação é que terão cartazes pela escola, mostrando as formas de prevenção, que tem que usar a máscara, tem que fazer correta higienização das mãos, o distanciamento social precisa ter esses cartazes de orientação. E a supervisão e auxílio seriam para os que têm dificuldade, para os menores. Então, pode ser que você esteja passando ali, a criança não saiba passar o álcool, muitas vezes ela coloca o álcool que só passa assim, não faz a forma correta de limpeza, né? Então, sempre para vocês orientarem os menores a fazer essa correta higienização das mãos. Então, a técnica de higienização das mãos, né, para uma higiene adequada, seria de 40 segundos com água e sabão líquido e 20 segundos com álcool gel. Então, na hora que for fazer a lavagem, não lavar rapidinho. Precisa, no mínimo, esses 40 segundos quando você for lavar com água e sabão e, no mínimo, 20 segundos quando for lavar com álcool em gel. Vai ter dispensadores com álcool gel nas escolas e as crianças e vocês também devem levar frascos
no bolso, né, na mochila, para sempre estar passando nas mãos. A educação infantil e ensino fundamental 1, o álcool gel deve ser colocado diretamente na mãozinha da criança, não deixar lá para ela mesma pegar. E ensinar, né, a orientação de como ela deve fazer essa higienização. Os locais devem ser limpos com maior frequência, intensidade, né? Sala de aula, os espaços comuns, os banheiros e lavatórios. Então, banheiros e lavatórios devem ser antes da abertura da escola, após o fechamento e a cada 3 horas. Então, banheiro a cada 3 horas, tem que ser antes de começar as aulas, daí a cada 3 horas, né? E a cada troca de turno. Então, tem que ser limpo com bem mais frequência, principalmente aquelas questões que foi falado ali, de maçaneta, interruptor, torneira, a própria pia também, né? Em relação à triagem da temperatura corporal, como eu falei, que é chegando o aluno, o professor, né, precisa ser feita a aferição dessa temperatura. Esse termômetro ele é com infravermelho, sem contato direto com a pele, né? Então tem que ser testado antes, já está funcionando. Então quando a pessoa chega, coloca aqui próximo, né? Não é para encostar o aparelho, é próximo à testa ou que impedir no pulso, próximo ao pulso, não encostar na pessoa. E monitorar diariamente a temperatura de estudantes, trabalhadores e demais que adentrarem ao estabelecimento de ensino. Quando que é uma temperatura preocupante? Se a temperatura for maior ou igual a 37,1 graus. Então, olhou ali, está 37,1 ou mais, não pode deixar esse aluno, esse funcionário, esse pai ou mãe entrar. O que deve ser feito? Os pais responsáveis devem ser comunicados e orientados a procurar uma unidade de ensino. Não é a escola que vai levar o estudante até o posto de saúde. Tem que avisar o pai vai buscar e o pai vai levar no posto de saúde, né? Então, quando o aluno chegou ali com o transporte escolar, você não vai deixar o aluno para fora, ele vai entrar para dentro da escola. Então, vai ter uma salinha para isso. Então, o estudante está febril, coloca ele nessa salinha sozinho, né? Não ficam mais pessoas ali, deixa ele naquela salinha, não dá medicação nenhuma, nunca a escola deve dar uma medicação. Isso é sempre um médico, né? E sem contato com nenhum outro trabalhador. Comunica o pai e a mãe, vai buscar o aluno, orienta que tem que levar na unidade de saúde. Depois que essas crianças saírem dali, tem que higienizar todo esse local, tudo que ela tocou, né? A salinha que ela estava, e monitorando. Enquanto essa criança está ali até o responsável chegar, em 15 a 30 minutos tem que ir monitorando essa temperatura. E vai anotando. Era tantos graus, daí passou 30 minutos, tantos graus, e repassa isso aos pais para eles orientarem os médicos na hora que chegar lá no postinho de saúde. Né? Vocês devem, todos da escola, né? Sempre com as unhas cortadas ou aparadas, os cabelos presos e evitar o uso de adornos, principalmente nas mãos, né? Anel, pulseira, porque você vai estar sempre higienizando ali, então é perigoso, pode parar alguma coisa no anel, por exemplo, né? A disposição dos mobiliários no estabelecimento de ensino. Então, tem que modificar algumas coisas, bloquear algum acesso que não é para ninguém entrar ali, só vocês, funcionários. Então, pode mudar uma mesa, uma poltrona, deixa organizado a questão do distanciamento. Você trabalha mais pessoas na mesma sala e precisa de distanciamento, então coloca uma mesa longe da outra, no mínimo 1,5 m de distanciamento. Né? Cadeira, poltrona, mesa, armário, equipamentos tecnológicos, tem que ter o afastamento, o distanciamento físico. Em relação a máscaras e outros equipamentos de proteção, então aquela norma orientativa da CESA em relação ao uso e manuseio de máscaras. Então vamos falar disso agora. A máscara deve ser de tecido, evitar tecidos que irritam a pele, como poliéster puro e outros sintéticos, dando preferência a tecidos de algodão. No mínimo tem que ter dupla camada, não só uma camada de tecido, tem que ter duas, né? Do forro. O uso é individual. Elas devem ser confeccionadas ou compradas e sempre lavar antes do primeiro uso. Atente para o modelo que não escorregue. Então, quando está falando, a máscara não pode ficar se movimentando, descendo, senão vocês vão ter que tocá-las muitas vezes.
E as mãos devem ser higienizadas sempre antes de colocar a máscara. Sempre que for manusear a máscara, higieniza as mãos antes. A tendência dela é de ficar úmida, principalmente quando está falando, né? Então, não exceder o tempo de 3 horas com essa máscara. Substituir com frequência, se estiver úmida, substituir antes, né, se estiver suja. Ter mais de uma sempre, então quem trabalha o dia todo tem que levar algumas máscaras consigo. E ter sempre uma sacola plástica ou uma bolsinha para colocar a máscara suja e higieniza as mãos, coloca a máscara limpa, né? Tem que ser feita essa troca durante o dia. Usar a máscara pode trazer uma sensação, uma falsa sensação de segurança, né? Então, mesmo assim, precisa ser higienizadas as mãos, ser feito o distanciamento social. E a questão do toque, né? Não tocar a máscara enquanto está falando, quando for tirar, não ficar baixando por aqui, não pegar nela. Pega sempre pela alcinha. Como eu falei, daí higieniza a mão, né? Se você toca na máscara, ali é onde pode estar acumulado micro-organismos como os vírus, né? Evita colocar ela no pescoço, colocar no braço, né? Tem que estar sempre usando. Se você está na rua, não abaixa a máscara, esteja sempre usando. Você tampando o nariz, você evita de inalar alguma coisa. Você tampando a boca, você evita de expelir alguma coisa. Então, é uma proteção para você e para o outro. E ter as medidas corretas, né? Se ela for grande, vai ficar escorregando. Não pode ter aberturas laterais. Então, tem que estar toda tampadinha. Então, aqui é a forma correta, né? Ó, mexer nela pelo fiozinho, pelo elástico. Tampar todo o rosto, né? O queixo, a boca e o nariz. Forma errada, com o nariz exposto, né? De jeito que abaixa a máscara. Quando está na rua, tem que usar na rua, dentro dos estabelecimentos, em todo o local. Aqui, às vezes, tem uma abertura aqui lateral, também pode entrar por ali alguma coisa, e não tocar nela. Se a máscara for de TNT, então, em relação à limpeza das máscaras. TNT não pode ser lavado, então tem que descartar. Então, evita usar, né? Porque a gente vai estar gerando mais lixo. Então, usando a de tecido, tem que ser lavado com água e sabão, sempre após o uso. Utilizou, tem que lavar. Não adianta guardar para usar depois, não. Pode ser que ela esteja contaminada. Então, coloca no molho, uma solução à base de cloro, né? Água sanitária. Então, aqui é a questão da diluição, como eu falei. Então, para preparar a solução, né? De 2,5% com água, o que a gente pode fazer? Diluir 2 colheres de sopa de água sanitária em 1 litro de água. Então, é ali que você vai colocar de molho a tua máscara. No mínimo de 20 a 30 minutos. Enxaguar depois em água corrente para remover qualquer resquício do produto, né? Qualquer odor residual. Então, para não ter produto, para não ter o cheiro, porque depois você vai ficar inalando aquele cheiro. Então, tem que enxaguar muito bem e tirar todo aquele produto. Evita torcer com muita força para não danificar a máscara. E sempre que lavou a máscara, depois higieniza as mãos novamente. Depois que secou, pode ser passado com um ferro quente. E guardar num local limpo e seco. Então, separa as máscaras limpas e tem o pacotinho para você levar na bolsa, né? Ou no bolso, para colocar a máscara suja durante o dia enquanto você for fazendo a troca. Se ela apresentar algum dano, uma deformação, está rasgada, um furo, descarta ela, não usa ela com rasgos. E o uso da máscara não substitui os outros cuidados que devemos ter. A viseira acrílica transparente, ou a face shield, que é essa máscara aqui de acrílico, né? Essa daqui, ela deve ser utilizada como um complemento à máscara de tecido, ela não substitui. Então, de que forma que eu devo utilizá-la? A máscara de tecido, ó, por onde que eu estou segurando. E esta por cima. Desta forma. Então, ela é um complemento para a máscara de tecido. Então, agora vocês vão assistir 3 vídeos. Um é uma animação sobre o uso da máscara e sua lavagem. O outro é a correta higienização das mãos. Então, a moça vai ensinar certinho como que faz essa higienização. E no outro é uma simulação de uma festinha. Tem várias pessoas no ambiente como se estivessem numa festa e vocês vão ver como o vírus se espalha. Então, ele passa um produto transparente na mão e vão mexendo, manipulando as coisas
e depois é ligado uma luz neon para ver como se espalhou, como se aquilo fosse o vírus. Então várias pessoas estão com aquele vírus e não viram, porque é transparente. E o vírus a gente não enxerga. Então é uma simulação. Então bem interessante esses vídeos. Olá, eu me chamo Eduarda, sou enfermeira e primeira secretária do CORE em São Paulo e eu vou mostrar hoje para vocês qual a maneira correta de higienizar as mãos. Eu estou aqui com a luva porque eu estou usando uma tinta para simular ou o sabão ou o álcool gel. Então como é que você deve fazer? Então, primeiro você fricciona bem a palma da mão. Depois de friccionar bem a palma da mão, você vai friccionar o dorso da mão, primeiro de uma mão, depois da outra. Você vê que tem algumas partes na ponta do dedo que não pegou essa fricção, então você faz desse jeito. Depois você vê que o dedão, ele ficou sem ser lavado. E aí a gente vai fazer a lavagem do dedão. Para garantir que as unhas também sejam higienizadas, você faz esse movimento da ponta dos dedos na palma da mão. E por último, você vai lavar o seu punho. E ao final, a sua mão vai estar higienizada. Lembre-se, higienizar as mãos é a melhor maneira que temos para impedir a transmissão do coronavírus. Então é isso, meus queridos. Lembre-se, uso correto da máscara, distanciamento social e higienização das mãos. Se cuide e obrigada pela atenção. Tchau!